Programa de hoje, no aniversário de Santos Dumont, um piloto apaixonado por aviação. O cara manja muito da arte de voar. Dono do canal aéreo Por Trás da Aviação. Isso eu que julgo como piloto. O gente finíssima, Fernando de Bortoli. Tá aqui o canal dele. Bota aí o canal dele pra você. Aqui, ó. Canal, tá aí, ó. Como é que é? Aero Por Trás da Aviação. Aero Por Trás da Aviação. Tudo junto. Esse canal do YouTube é muito bom, muito caprichado, muito bacana, com matérias legais. E ele e o Lito fazem, os dois tem mais ou menos, e muito caprichado dos dois. Sou fã dos dois. Menino. Muito bacana mesmo. Segue lá, põe lá no YouTube aquele sininho, você vai ter matérias bacanas. Hoje nós vamos falar do que? Do apagão, é isso? Pois Não, meu. Acabou de acontecer, né? Que tá pegando. Amanhã é aniversário do Santos Dumont, né? E a gente sempre gosta de. Não, mas o Santos Dumont. Mas como aconteceu o apagão agora, então a gente vai pro apagão, né? O Santos Dumont fez um avião que não era um avião, ele anda ao contrário. Aí inventou o avião. Não, ele não Os irmãos. Como não inventou? Não inventou nada. Como que não inventou um mineiro colocar o nome do trem de pouso de trem É de uma pouso? galinha, filho? é a galinha. A mesma coisa falar galinha não voa. Boa essa. A galinha dá um pulo. É o trem de pouso, filho. Ou todos os Foi o outros mineiro ao que pôs contrário, o nome, né? Porque o dele foi o primeiro. Tem um cara que fez um parecido com o dele, caiu, quase morreu. Meu Deus. Alan Calaça, amigo meu, não é difícil amigo? voar. É difícil O voar. cara quase morreu. Meu Deus, mas Falei, também- não, vou Ele subir. fez a réplica mais perfeita do Isso. 14 bis. E só que o 14 bis é um avião bem difícil de voar, porque qualquer ventinho já é capaz de tirar ele da rota. E eu vi já o Alan Calaça quebrar esse avião, até na matéria que eu gravei com ele. Você que gravou, né, Eu essa gravei com matéria. ele. Tem Foi. lá no canal dele Tem. essa matéria Esse aí, do o Alan 14 bis. Calaça. Esse cidadão quase morreu Olha. O doutor pra fazer o Octopus. voo. Não é fácil. Não Voar é. 14 O bis. Falcão do Era pra eu Brega. ter voado com ele. Por incrível que pareça, o 14 bis Aí- leva mais de uma pessoa. Ó. É possível, né? Você falou melhor não. Na verdade, o vento falou, é melhor vocês não irem, porque Você ele falou quebrou pra ele ir e sozinho. você filmava embaixo. Falou, vai lá que eu filmo. E tem Exatamente. o relógio, né, do Santos Dumont. E tem o relógio de pulso do Santos Que Dumont. isso né? a gente não considera uma grande... Na verdade não foi uma invenção dele, né? O relógio de pulso já era um acessório feminino e ele adaptou isso pra ele pra participar dos campeonatos que aconteciam na França, né? Então o Cartier era amigo dele. Ele falou: eu preciso de um acessório aqui que me facilite olhar o tempo pra eu conseguir fazer no melhor tempo possível, porque antes ele tinha que tirar aquele relógio, né, do bolso. Relógio de bolso. E isso tomava muito tempo e ele acabou perdendo um dos campeonatos, perdendo tempo por conta dessa de olhar. Mas E você aí- considera ele o inventor do avião? Inventor do avião é uma palavra muito forte, porque o inventor do avião não é uma pessoa só. Ele é a pessoa que voou pela primeira vez, que fez o primeiro voo do mais pesado que o ar, que contribuiu com certeza para a aviação, é o pai da aviação, isso é indiscutível. É o pai da aviação. É o E pai os da aviação. irmãos... Right. Os irmãos americanos. Os irmãos Wright, eles também tiveram contribuições importantes, mas o suposto voo que aconteceu em 1903 não tem nada que prove que isso realmente aconteceu naquela data, né? Não, mas existem quando só- eles voaram, eles ficaram 40 minutos voando. Mas, Mas quem prova? Os irmãos Wright ficaram 40 minutos voando, voavam. E o Santos Andavam. O Santos Mas Dumont eles sumiu falam- e só depois você voou. lembra. Eles falam que esse voo foi em 1905, Não mas foi. foi em 1908. E os irmãos Wright foram resgatados da história em 1948. Até então, nem os americanos acreditavam que eles eram pioneiros. Mas as Então, mas- técnicas do Santos Dumont não foram usadas por outros. Porque aí, pra você ser o pai da aviação, precisaria ter uma evolução. Ninguém foi muito na ideia do Santos Dumont. Lógico que Na foi. verdade, sim. Ele conseguiu mostrar aquela relação peso-potência com um motor que conseguia fazer um avião sair do chão por meios próprios. Isso aconteceu pela primeira vez e a partir dali foi uma evolução onde até o próprio Santos Dumont criou um avião muito mais parecido com o que a gente tem hoje, um ano depois, que é o Demoiselle, que é um avião que... Que é aquele meio, parece um passarinho, né? Isso. Esse é Santos Dumont também? Santos Dumont também. Sim. 1907 fez o primeiro voo. Então, a verdade é que naquela época, o voo ia acontecer. De Porque qualquer tudo já forma. estava chegando a um ponto de acontecer e o Santos Dumont era um cara competidor. Então, aquele voo do 14 bis nada mais foi do que outra competição que ele participou em Paris e ele acabou mostrando essa possibilidade. Esse daí o
o Demoiselle. É ridículo, né? É um negócio ridículo. Uma bicicleta, né? Os irmãos Wright, eles contribuíram muito para aerodinâmica, para movimento do avião em voo, coisas desse tipo. Mas voar pela primeira vez, todos os registros mostram que isso foi feito pelo Santos Dumont. Porque você vê hoje, né? Outro dia eu estava assistindo o seu programa. Puta, você tava num avião, um avião pequenininho. É legal, ele vai lá. Mas é um avião. Não, mas é um avião pequenininho que ele tava, mas espetacular. Eu sou suspeito, né? Que essa aviação de pequeno porte, para mim, é uma delícia voar num avião desse. Eu vou num avião que pousa na água, então, para curtição, isso é muito bom. E é extremamente seguro, né? Então não tem perigo um avião desse. Você acha que esses novos são... Hoje em dia é tranquilo andar de avião, né? Sim, com certeza. Não precisa ter medo mais. Não, né? Mesmo nos pequenos. Mesmo nos pequenos. A questão é, você tem que juntar 3 coisas, que é a pessoa que está pilotando o avião, né, o treinamento da pessoa, o ambiente onde essa pessoa está voando, se é um ambiente como esse aí do vídeo, que é céu de brigadeiro, ou se vai voar num tempo fechado, o avião ter condições para isso, e a manutenção do avião. Então, hoje em dia, juntando essas 3 peças, é muito difícil acontecer qualquer coisa de errado. Porque se você for pegar a investigação de qualquer acidente aéreo, sempre é uma reunião de coisas, né, que foram se alinhando até resultar num acidente. Não é uma coisa que acontece do nada. Tem que ter muita coisa ruim para dar errado. Tem que fazer o break. Só um breakzinho para a rede de rádio. A gente continua aqui. YouTube, siga lá. Aero por trás da aviação. Tudo junto. O YouTube dele, muito legal esse canal para você poder seguir. Bonitinho. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. Vamos falar sobre o apagão? Sobre o apagão? O apagão. Acho que é o assunto. Mas não afetou só o que não, que teve afetou? atrasos, né? No mundo inteiro. Eram atrasos, né? Acabou de acontecer, então ainda não tem todas as informações do porquê que aconteceu, tudo, mas basicamente foi uma pane num sistema no Sky, como é que é o nome lá? O CrowdStrike, que é da Microsoft, né? E afetou sistemas da internet no mundo inteiro. E a aviação, principalmente na parte ligada ao passageiro, sistema de check-in, reservas de voo, isso é tudo online hoje em dia, obviamente, né? Então, claro que se você tem um problema no sistema na nuvem, né? Foi um problema na nuvem da Microsoft, você não consegue efetuar o seu check-in. Então, se você está no seu aplicativo, entra no aplicativo da companhia aérea, não abre, você não faz o check-in, você, consequentemente, não consegue estar no avião. Então, acaba virando uma reação em cadeia. Os aviões que estão no chão não conseguem decolar porque não conseguem fechar o voo, porque está tudo conectado. Consequentemente, os aviões que chegam para esse aeroporto, de onde os aviões não saíram, começam a não ter espaço para parar. Então, os aviões que estão voando têm que descer. Não está dando escoamento nos aeroportos. E aí começa a acumular muita coisa. As pessoas não conseguem desembarcar dos aviões. E isso vai escalando, né? Entendi. Então, só que em termos de segurança de voo, isso não afeta em absolutamente nada. Aqui no Brasil também teve esse problema? Pouca coisa. Aqui no Brasil? Onde mais foi afetado foi nos Estados Unidos. Estados Unidos tem muito voo, né? Sim. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, só lá foi mais de 500 voos. 1.400 Isso no total, né? Mas tem aumentado, né? Tem, porque atrasa os outros. Atrasa tudo e é o que eu falei, é uma reação em cadeia. A Delta, companhia. A Delta tem a nossa frota inteira. Quem? Só a Delta. Sim. Não, a aviação nos Estados Unidos ela é gigantesca. É um negócio assustador, é né? Ou o Brasil que é muito ruim. O Brasil é ruim, né? O Brasil é ruim. Porque você pensa com a Delta. Quem? Né? A Delta. Certo. Comissário a Delta. Tem mais avião do que a nossa frota inteira. E a Brava. A demanda de voo e a estrutura aeroportuária dos Estados Unidos é muito maior do que qualquer outro lugar do mundo, né? Só que o Brasil é a segunda maior aviação do mundo. Tudo bem que a gente é 10 vezes menor que a primeira, que é os Estados Unidos. Mas o Brasil tem uma aviação muito grande, com muitos aeroportos. É o país com mais aeroportos depois dos Estados Unidos. Então, eu queria te perguntar, você falou de infraestrutura. Eu vou muito, que a família da minha mulher, lá para Passo Fundo. E não acontece só lá, acontece em várias cidades do Rio Grande do Sul, que as condições de voo mudam muito. Então, vários dias, nenhum voo sai. E aí, assim... Mas ninguém vai pra Passo Fundo também, né? Vamos ser honestos. O cara tem uma mulher, família. Como não? Quem vai pra São Passo voos Fundo? grandes. Tem 3 pessoas. É que ele dá desculpa que não tem voo, porque não tem saco pra ir. É o avião, é o jato tem Gol, tem Latam, tem Azul todos os dias. Sim. Mas, obviamente, com os instrumentos que tem aqui em São Paulo, pode ter cancelamento por
condições climáticas, mas é muito raro. O que precisa, assim, para... Porque o avião é o mesmo, só que o que custa e quanto custa para um aeroporto? Porque a gente tem muito aeroporto ruim no Brasil. Essa questão de infraestrutura aeroportuária no Brasil realmente é deficiente em aeroportos fora dos grandes centros. É algo que pouca gente conhece, que aeroportos no Brasil, a grande maioria tem uma pista só. Sim. Existem companhias aéreas no mundo que só operam voos em aeroportos com 2 pistas. Então só aí você já limita muita coisa num país como o Brasil, né? Porque aeroportos com 2 pistas, a gente está falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, não me lembro outro agora, mas assim, os principais. Então, tem uma deficiência de instrumentos, questão de custo também, muito de investimento. caro. Tem um investimento alto para colocar os instrumentos para o avião poder fazer uma aproximação num tempo mais fechado. Então tem que ver qual que é a demanda de voo desse lugar. Por exemplo, eu fui recentemente agora para Corumbá, no Mato Grosso do Sul, acompanhar a missão da Força Aérea. Tem um voo só de uma companhia aérea que opera lá uma vez por dia. Agora, por que só um voo? Será que existe demanda naquele lugar para ter mais voos? Ou a estrutura? Em Corumbá, no caso, por exemplo, a pista é muito curta. Então, nenhuma outra companhia aérea, a não ser a Azul, tem avião que poderia operar nessa pista. O deles é o Embraer 190, mas eles operam abaixo da capacidade do avião por conta de peso. Então o avião transporta 118 passageiros, eles operam com até 102 passageiros lá, por conta de tamanho de pista, temperatura. Então, mas tem que fazer um investimento? Sim, tem que fazer um investimento, mas aí é questão de infraestrutura aeroportuária, como a gente tem a infraestrutura rodoviária e todo o restante. É tudo mais ou menos aqui no Brasil, né? Mais ou menos. Tem mais ou menos. Mas tem tecnologia. Deixa eu puxar um assunto que você adora. eVTOL, carros voadores. Nem sei se você gosta, mas agora que você gosta. Bom, tem a China, né, que já tem cidades que já estão operando. A Embraer aqui, a gente tem um projeto brasileiro para isso. Da IVE. Mas me parece também que é meio um drone gigante, né? O cara não tem nem piloto, né? Você voa com... Na verdade, vai começar com piloto. Na China tem eVTOL sem piloto já autônomo, né? Mas não é só a questão da tecnologia em si do voo, mas também toda a parte de certificação, né, homologação dessa aeronave. Então, não é só você construir uma aeronave e colocar a gente dentro e sair voando. Você tem que cumprir uma série de requisitos para que isso seja permitido voar, né? Certo. Claro, na China é muito diferente daqui, muito diferente dos Estados Unidos. Então, o mesmo eVTOL que já está no Brasil, eu inclusive já fiz um vídeo sobre esse eVTOL chinês que está no Brasil ele não pode voar. Na China ele já está voando. Tá. Não por conta do equipamento, mas por conta da certificação. No Brasil ele voos curtos, né? Voos curtos. Essas aeronaves é para voos curtos. É tipo pegar e ir pro aeroporto, são distâncias... Sim. É tipo um helicóptero, né? É tipo um helicóptero, só que muito mais barato, né? Mas tem um detalhe muito importante, porque eles falam o seguinte: isso aí não precisa do piloto. Isso. Você não precisa do piloto. Não, na terra, o cara fica operando. Você põe o endereço, ele leva você, é igual um drone. Tá. Só que para você andar nessa bagagem, você tem que ser piloto. Porque se você não for piloto, você não pode entrar nesse dronezão. Na verdade, não. Nessas aeronaves, elas são feitas para transportar passageiros. Sim, que não só que aqui no Brasil... não, no Brasil ainda não. Você é obrigado a ser piloto, mesmo não pilotando. Para segurança, né? Você tem que ter, por exemplo, o projeto da Embraer, né, que é um braço que saiu da Embraer, que é a IVE. Eles estão produzindo um eVTOL para carregar 4 passageiros e um piloto. Então, aeronaves elas ainda voarão para transportar passageiros com um piloto, também por 2 questões. A certificação, a redundância de você ter um ser humano ali cuidando daquele sistema. E uma coisa que eu bato muito na tecla é a opinião das pessoas. Você entraria numa aeronave sem piloto? Então, mas isso que porque agora que nem você vê, né? Olha que legal, Você fez, tem nos... Tem, isso aí é um vídeo. Essa aeronave é para 2 pessoas, ela já voa, o equipamento ele funciona, mas no Brasil ele não pode voar ainda, né? Deixa eu perguntar um negócio para você. Nem a pau. Porque... Você vê, né? Antigamente, esse avião que a gente pega, avião normal, precisava de 3 pilotos, né? Sim. Precisava o piloto, o copiloto e o engenheiro, que era o cara que ficava olhando lá. Aí veio a tecnologia, hoje são 2. Sim. Daqui a pouco vai ser um piloto só. Não.
Meu Deus. Que é o próximo passo é só um. Não, tem Hoje que... em dia, aí eu te pergunto, e se der um piripaque no filha da mãe que tá lá? Mas hoje em dia, as aeronaves elas já têm condição de ser um cara só. Sistemas para ser uma pessoa só. Tem 2 pessoas, primeiro para dividir a carga de trabalho, evidentemente. Os 2 pilotos que estão lá na frente, eles têm a mesma capacidade técnica, mas redundância humana. Claro, porque você pode ter um problema com um dos tripulantes que estão lá na cabine e você tem 2 também para redundância humana, além da divisão de carga de trabalho. Então, eu acho ainda difícil, pelo menos num futuro próximo, tirar um piloto. Porque, atualmente, depois de um acidente que aconteceu lá na Europa com a Germanwings, que um copiloto se fechou na cabine e jogou nos Alpes, depois disso, é obrigatório que tenha pelo menos 2 pessoas na cabine do avião. Então, se um dos tripulantes técnicos ali, os pilotos, precisa ir no banheiro, tem que entrar um comissário, ficar lá até voltar. Não pode ficar um tripulante só. Então, não é só uma questão de redundância, como eu falei, e não é só uma questão de divisão de carga de trabalho, mas de segurança também da própria pessoa que está lá. Então, por enquanto, vão ser 2 pilotos. Não vai mudar. Existem, óbvio, tem projetos para mudar isso, para virar um piloto só, até para ser voos autônomos. A Embraer, a Airbus já fizeram testes de aviões autônomos, né? Taxiando sem piloto nenhum. A Airbus já fez voo com avião a jato sem piloto. Mas são testes e, de novo, uma coisa é ter a tecnologia para isso ser possível. Outra coisa é isso ser certificado para você colocar 200, 300 passageiros atrás e voar dessa forma, né? E esse apagão aéreo, ele mostra também uma coisa... apagão aéreo, né? Esse apagão do sistema agora, ele mostra uma coisa interessante. Isso não afeta a segurança de voo de maneira nenhuma, porque os aviões não dependem da internet para voar. Né? Toda a comunicação é feita via rádio, radionavegação, navegação via satélite, outros sistemas. Agora, se você cria uma rede de voos autônomos, você precisa ter uma central controlando isso. Sim. E essa central, com certeza, seria conectada à internet ou algum outro sistema desse tipo. E aí? Porque é tudo para economizar, né? É para economizar. No fim, na verdade, na aviação... É o Samidana. O Samidana, ele acha que a inteligência artificial vai resolver tudo. Eu acho que não vai resolver nada. O sistema de voo eVTOL, o futuro é ter uma rede de inteligência artificial toda conectada com todas as aeronaves voando juntas. Né? Sem piloto. Mesmo porque para você escalar a quantidade de aeronaves é impossível ter piloto. Você não consegue muito além do que tem hoje voando no espaço aéreo de São Paulo, por exemplo, com pilotos, com humanos controlando as aeronaves sem uma ajuda de um sistema integrado. Então, se a ideia do eVTOL é você ter centenas ou milhares de aeronaves em cima de uma cidade como São Paulo voando como se fosse carro... Os Jetsons. Os Jetsons. Com humano ali na frente, sozinho operando, isso não tem como acontecer. Imagina, se já as pessoas no trânsito já se batem dirigindo em 2D, imagina em 3D. Mas isso nunca vai existir. Por isso que eu falo que não é um futuro tão próximo. Não tem. É um futuro, mas não para agora. Lógico que vai. Cidades com menos Você acha que vai... Óbvio que vai. Na China já tem uma cidade projetada para isso. A China mente nada. Pergunta pra ele. É o futuro. Você quer ir contra. Não foi no eVTOL Imagina a confusão que se todo mundo que tem o automóvel vai ter Mas é um sistema. É o trânsito na Índia. Isso eu falo. Eu não gosto nem de usar o termo carro voador. Porque a gente não vai ver que nem os Jetsons. A legislação, um sinal lá. Não, e talvez nem fique na sua garagem. Talvez seja pontos como a Embraer, por exemplo, a IVE, né? A IVE, ela tá desenvolvendo um sistema, não só aeronave, mas o sistema todo, para ser prestador de serviço. Então você não vai comprar um IVE para você pilotar. É um táxi, né? Então, mas Uber aéreo. De volta para o futuro, pego em casa, recolhe as rodinhas e sai voando comigo dirigindo, isso não vai acontecer. Não tem como, Pelo menos num futuro próximo, não tem como acontecer. Por conta disso, não dá para você escalar mais aeronaves com pilotos controlando individualmente cada aeronave. Tem que ter um sistema todo integrado, para as aeronaves voarem juntas e se comunicando, né? Então, aí, claro, uma das questões que estão em pauta para isso acontecer é a segurança cibernética. Como é que você vai criar um sistema de voos autônomos no mundo inteiro hackeável? Ou que pode dar pau? Deixa eu perguntar um negócio para você.
E você já viu isso ligado? Porque um drone desse tamanho, ele faz um barulho infernal. E a abelha? Faz. Isso. Não, não faz o barulho de um helicóptero. É um barulho menor, mas sim, ele é ruidoso. Faz barulho, sim. Ruidoso. Esse, por exemplo, acho que eram 18 motores, se eu não me engano. Então, são motores pequenos, são motores elétricos, mas vale lembrar que o que faz barulho não é o motor, são as hélices. A hélice, né? Exato. Igual quando você vê do drone, por isso que você... Tira as hélices do droninho pequenininho, o barulho é outro. Sim. Então, a aerodinâmica faz barulho, né? Essa hélice essas hélices desse eVTOL, ela é toda feita em fibra de carbono, tem um sistema na ponta dela para reduzir ruído, tem uma série de coisas aí. Esse é lá em Belo Horizonte? Não, isso aqui é perto de Alphaville, ali no heliporto que tem lá, chamado Alta. Pô, muito legal, viu? Belo trabalho. São muito bons. Ele tem um programa de turismo legal também. Eu tava assistindo o programa que você foi lá pra Floripa. Acho que era Floripa. A gente fez as capitais do Brasil, a primeira temporada. Como é que chama esse aí? Também é muito legal. Esse é as capitais do Brasil. Ó, eu trouxe pra vocês aqui pra dar uma olhadinha aqui. Essa é pra comprar. É a loja? Você tem uma loja? Lojinha, tem que falar da lojinha, né? Como é que é a lojinha? aeroportrasdaviação.com.br. Esse aí é o moletom. Um moletom muito legal. Como é que é isso aqui? Como agora que é o inverno, peronomútil, né? Que é o inverno, mas não fica frio. Mas a gente tem um moletom. Ó, que chique. Legal ali, ó. Entra na nossa loja lá e essa estampa dos motores. Eu fiz uma combinação da evolução dos motores desde o radial lá da época de... na época de Santos Dumont até os grandes jatos de hoje em dia. Agora tem colocado eVTOL, né? Boa. Tá vendo? Coloca o nome, senão o Helber aí. pega, né, gente? Pô, obrigado. Mas é isso. Obrigado, Fernando. Imagina, Show Emílio, de bola. Obrigado, cara. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez. Claro. Ó, o que eu posso indicar para você são a internet dele, que é lá no YouTube, tem o programa aéreo que você vai... Programa aéreo. Tá aí, ó. No Instagram também. Lá tem todo o caminho pra você ver o trabalho do Fernando. Obrigado, cara. Valeu, muito Obrigado, prazer. Mais uma Parabéns vez, pro papai. Muito Valeu. bem. Vamos fazer o... Ah, o papai? Papai. Oh, aí sim. Família Papai. toda. Boa, parabéns.